Repórter Incomum, ele é recente, ele tem... É porque, assim, o Incomum, ele é A mãe, né? a mãe de tudo. E vai descendo. E aí, dentro do Incomum, existem várias vertentes. Por exemplo, que é uma delas são as ações sociais que a gente consegue promover durante todo o ano, que envolve os patrocinadores, as marcas, que envolve realmente fazer alguma ação. E aí, dentro disso, existem outras coisas que são feitas também, mas tudo dentro do Incomum. Como se fosse, por exemplo, vamos pegar aqui a Dr. Fork, mas ela tem batatinha, mas tem um carro-chefe, porém existem vários outros produtos. São braços nossos. São braços, né? Então, o Repórter Incomum, ele faz parte do cronograma anual nosso. Então, em determinadas épocas do ano, o Repórter Incomum entra em ação. Isso. E aí, cara, e quando eu falo assim, pô, isso ia ser legal fazer na rua? Assim, mas demorou um pouco, assim, pra eu ter coragem. Porque Pois é, eu ia perguntar, porque beleza, tu é comunicativo, tu fala, mas essa de bater na frente na rua, assim... É difícil, cara. E aí, Aí entra as técnicas. Daí você tem que ter um pouco de manha, mas a gente errou. Pô, cara, pra sair o primeiro vídeo, eu tomei alguns não, assim, não aparece os não no vídeo, né? Mas, cara, a inspiração era ser aqueceira, fazer uma coisa mais solta, mais livre e não tão formatadinha, tipo, estamos aqui pra... É uma coisa mais livre, é meu jeito de fazer o negócio mesmo. Tem aquele visual meio CQC mesmo, de propósito, pra galera entender que não tá falando com o repórter, pra pessoa não vir no modo entrevista falar comigo, poder ter liberdade pra falar um grande absurdo, uma grande bobagem, entendeu? Importante Não isso. se preocupar, porque eu não sei falar sobre isso. Não, claro que sabe, você opina sobre tudo. Então, o Repórter Incomum, ele era esse desejo de saber a opinião das pessoas que não estão sentadas comigo lá na mesa sobre algumas coisas. Mas é muito engraçado, porque a experiência foi... a nossa expectativa, né? Aqueles memes, né? Expectativa e realidade, né? Aí a expectativa era o quê? Nossa, a gente vai pra rua, a gente vai abordar todo mundo. E aí, na nossa cabeça, né? Nossa, mas vai ser muito difícil colocar todas as respostas, porque imagina quanta gente. Milhares de pessoas. Vamos ter que escolher as melhores respostas. Nossa, as melhores respostas. E aí, a gente, inocente de tudo, assim, né? Inocente que eu digo assim, a gente não via maldade em nada. E aí, lá vai o Rafa todo bonitão, né? Trajado. Né? Trajado. E a gente pensou assim, não, vamos fazer aquele microfone top do Incomum, né? Mandamos adesivar, tudo ficou chique, assim. E aí, o nosso primeiro Repórter Incomum foi lá no Mirante. E aí, foi numa época de pandemia ainda, né? Ainda Tava rolando. Quando a gente chegou, a nossa ideia era que a gente conseguisse fazer dentro do Zoobotânico, com as pessoas que estão mais na vibe tranquila. Que a pessoa tá parada, Pra entendeu? não precisar pegar a pessoa caminhando. Exatamente. Não vai parar. E atrapalhar o Minha rolê cabeça dela. era isso, eu não vou atrapalhar alguém. Eu não vou ser o panfleteiro do centro, entendeu? E aí, quando a gente chegou lá, o segurança parou. Eita. Ei, o que vocês vão fazer aqui? Ah, não, a gente vai gravar algum... Não, mas vocês têm que ter autorização. Aí a gente falou, não, mas é bem tranquilo, não é tipo uma TV. Mas é porque eu tava de gravata e com o microfone na mão, daí deu na mão. dá um Adesivado. status, entendeu? Aí o Rafa, né, todo rebelde, ele tem um lado rebelde, ele falou assim, tá, então quer dizer que se eu não tivesse com esse microfone e eu tivesse só com o celular... Na verdade era um celular. E daí não teria problema. Daí não teria problema. Tá, mas isso não... Não faz o menor sentido. Era literalmente o estereótipo que ele tinha na cabeça. Não, esse aqui Isso. pode me causar Só que problema. é jornalismo, então... Daí não pode. E aí o Rafa até conhece todas as pessoas, porque o Rafa também é funcionário público, e ele conhece todo mundo pra liberar lá. Só que era um dia que todo mundo tava de folga, então não ia ficar entrando em contato com as pessoas, incomodando, né? E aí eu olhei pra ele e falei, pô, expectativa e realidade. E aí a gente teve que fazer o que a gente não queria, que era abordar as pessoas subindo e descendo. E aí era tipo assim, ó, abordava no começo, né? Abordava 10 pessoas, Meia pessoa 9 falava. corria. Não, eu começava assim, posso falar com você? Essa era a pergunta. Tu de terno, ele já ia pensar que tu ia pregar pra eles Não, ali. e o povo de Joinville, né? Muito de mostrar os dentes. Não é não. Não é. A gente E é uma aí- raça ruim, eu falo porque eu sou daqui também. E aí, assim, na primeiro momento, a gente divide muito as funções lá, eu e o Rafa.
Então, ele é o comunicador e eu tava nos bastidores arrumando câmera, tudo, porque eu tinha que captar cada sorriso, cada olhar, né? Pensa Tem que pegar a pessoa que não vai pegar- falar também, né? Tem que pegar tudo. E aí, eu não tava fazendo as abordagens. Porém, eu sou formada em gestão comercial e eu atuo há mais de 12 anos na área. Eu sou gestora na minha empresa. Abordar a pessoa. E eu faço treinamento, enfim, para a área de vendas. Ou seja, E é a aí- pessoa que sabe abordar alguém. Aí eu olhando toda aquela... E o Rafael, ele... Tipo assim, o Rafa é muita emoção. Então, cada não que ele levava, ele Já ia ficando começava assim, ó, ele a murchar, ele ia ficava- se encolhendo. Aham. Murchando. E aí Daqui a eu pouco ele vendo- tava assim, ó. E eu vendo ele se encolhendo e eu tentando motivar. Não, mas o próximo vai. E aí eu pensei assim, ó, não... Chega a gente- naquele velhinho ali, ó. Depois de Chega- 35... É que o velhinho não vai poder correr, né? Daí tá... Sim. E aí, assim, mas por Deus, a gente ia chegando, parecia que a gente tava com spray de pimenta, assim. E aí eu falei, cara, vamos fazer a estratégia diferente. Falei, vamos fazer assim, ó. Não sei se eu vou conseguir pegar tudo, mas eu vou fazer a primeira abordagem. Aí eu vou fazer a abordagem, sair correndo e deixar você. E aí eu volto a gravar, tipo, loucura. E aí na prática foi assim. Eu falei, ó, então Escondi o microfone. em vendas, né? A gente nunca fala, por exemplo, pro cliente perguntas abertas. Eu posso falar com você? Nada que tenha sim, não, né? E aí eu falei, cara, eu vou aplicar essa técnica, porque a gente Estudei pra isso. Estudei pra isso. Então, ao invés de perguntar, por exemplo, eu posso falar com você? Já chegava quebrando gelo. Tipo assim, e aí, casal? Meu Deus, que legal, olha só, vocês foram escolhidos hoje. Exatamente Meu essa abordagem. Deus, eu já Vocês- começava a falar já. Vocês foram escolhidos, hoje é o dia de vocês. Então, assim, ó, vocês vão ser um presente pra nós hoje. Então, vamos lá. E aí, eu fazia isso... A pessoa já abria um sorriso. Já, E daí eu já chegava com o microfone. O que você acha de tal? O que você acha disso? E aí foi demais, Felipe, porque a gente conseguiu daí entender que era essa abordagem que tinha que ser feito.